O segundo turno da eleição presidencial na Argentina ocorre hoje e mobiliza a população para votar e fiscalizar a contagem pública dos votos. O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores no governo Bolsonaro, que está acompanhando as votações diretamente de Buenos Aires, relatou que uma compilação de 21 pesquisas eleitorais divulgada ontem mostra que a média das pesquisas realizadas dá uma vantagem de 2,8 pontos percentuais para Javier Milei. Em frente a um centro de votação, Araújo apontou: espero que os argentinos estejam votando com o coração, mas mesmo se estiverem votando com o cérebro, com o bolso, com o fígado, tudo isso, acho que levaria a votar em Javier Milei. O fato de Massa ser o ministro da Economia de um país que está quebrado, sem nenhuma perspectiva de futuro com ele, ter a chance de ganhar, mostra distorções dos processos políticos nos nossos países. Ernesto Araújo prosseguiu: eu acho que isso é um símbolo. A Argentina era um país rico que de repente resolveu ser um país pobre. Era um país com futuro e resolveu ser um país que não tem futuro. Isso tudo começa com Perón. Ele explicou. Depois começa todo o processo que as esquerdas fazem, de corporativismo, sindicalismo, distorções econômicas, corrupção. Isso é que foi levando a Argentina a várias crises políticas e econômicas por várias décadas até a situação atual, mas sobretudo no século XXI com o kirchnerismo. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, está todo mundo votando, né, na eleição, todo mundo acompanhando isso hoje. Eu vi agora uma série de 21 pesquisas. Ontem eu fiz uma postagem sobre 11 pesquisas, agora tem 21 institutos recompilados. Enfim, são pesquisas de até 2 dias atrás, porque a partir daí já não foi possível fazer pesquisas. Mas a média dessas 21 dá uma vantagem de 2,8 pontos percentuais para o Javier Milei. Então, acho que essa é a tendência. Em geral, são muitas pesquisas, você pode talvez tirar uma tendência fazendo essa média.
Agora, a questão, portanto, é a mobilização do pessoal do Milei para, né, fiscalizar a votação e as apurações. Isso é o grande tema hoje aqui, todo mundo falando disso. Abraços. Estamos aqui em frente ao local de votação. As pessoas estão aqui na escola votando. Eu espero que os argentinos estejam votando com o coração. Mas mesmo se estiverem votando com o cérebro, com o bolso, né, o fígado, tudo isso eu acho que levaria a votar no Javier Milei. O fato de que Massa, que é ministro da Economia de um país que está quebrado, que não tem nenhuma perspectiva de futuro com ele, tem a chance de ganhar, mostra as distorções, né, dos processos políticos nos nossos países. Então está aqui a escola, vocês veem que está tudo quebrado, olha só. A escola aqui no centro de Buenos Aires, numa área considerada rica da cidade. Isso, o que significa? Eu acho que isso é um símbolo do seguinte, da Argentina como um país que era um país rico e de repente resolveu ser um país pobre, que era um país com futuro e que resolveu ser um país que não tem futuro. Isso tudo começa com Perón, nos anos 50, a gente fala de anos 50 como auge da Argentina, não é, já foi o começo da decadência. O auge da Argentina foi antes, anos 20, 30. E depois, né, começa todo o processo que as esquerdas fazem de corporativismo, sindicalismo, distorções econômicas, corrupção. Isso é que foi levando a Argentina a várias crises políticas, econômicas ao longo dessas décadas até a situação atual. Mas, sobretudo, nesse século XXI, no kirchnerismo. Bem, ali atrás é o cemitério da Recoleta e muita gente se surpreende, né? E acha estranho que talvez o principal ponto de Buenos Aires seja um cemitério. Eu acho que isso tem a ver com a ligação que os argentinos têm com a sua história, com o seu passado, o quanto eles valorizam a construção do país, tanto por, né, pessoas públicas, quanto por pessoas que não foram políticos. Isso tudo se reúne aqui na simbologia do cemitério da Recoleta. E a verdade é que a Argentina construiu uma civilização original aqui, né, um lugar que não havia nada, e construíram gerações de pessoas, muitas das quais estão aqui na Recoleta, repousando. A civilização, claro, baseada na civilização ocidental, assim como o Brasil, né, mas uma versão diferente, uma versão original. Agora, de repente, nas últimas décadas, as forças políticas resolveram acabar com isso, dizer não, isso não vai, né? E transformar a personalidade da Argentina de um país orgulhoso e um país rico, num país pobre, num país descrente de si mesmo. Sobretudo no kirchnerismo, o que aconteceu foi uma falsa interpretação do que é ser latino-americano. Então o kirchnerismo se baseia um pouco nisso, e muitas pessoas falam, que bom que agora a Argentina se assume como um país latino-americano. O que significa isso, né? Então é como se tivesse chegado e falado, você é latino-americano? Sou. Então você tem que ser pobre, corrupto, atrasado, você tem que ser um país sem história, que não valoriza o seu passado, um país da bandidagem, um país da roubalheira. Isso é ser latino-americano. E as pessoas toparam. Isso não é ser latino-americano. Identidade latino-americana, o que é? Cada país tem a sua, né? Temos muitas coisas em comum e cada país poderia estar buscando sua prosperidade, sua felicidade, cada um ser um país honesto, um país de sociedades livres. Isso que significa ser latino-americano, cada um com o seu modelo, a sua inspiração, mas com base em valores civilizacionais que são comuns, com base nas particularidades também de cada um, mas não essa concepção da latino-americanidade como uma aceitação do atraso, da corrupção, da pobreza.
Essa praça fica do lado da Recoleta, tem ali, vocês estão vendo ali a igreja de Nossa Senhora do Pilar, ali a entrada do cemitério da Recoleta. Enfim, praça pequena aqui, mas cheia dessas árvores, são muito figueiras, certamente centenárias, parte da beleza dessa cidade, desse país, dessa nação, né? Tem ali os jacarandás com aquelas flores roxas. Isso é a Argentina, né? Aqui o coração da sua capital. Então, continuando aqui na praça, tem essa estátua de Emílio Mitre, que era um engenheiro e jornalista, filho do famoso presidente da Argentina, da época de 1860, mais ou menos, Bartolomeu Mitre, o presidente da Argentina na época da Guerra do Paraguai, um famosíssimo presidente argentino. Esse é o filho dele, que foi engenheiro, aqui pela biografia dele, participou das obras do Porto de Buenos Aires, e os Mitre foram os fundadores do jornal La Nación, que é o jornal paradigmático aqui da Argentina, até hoje existe, né? Um dos principais jornais argentinos, que aliás está apoiando Javier Milei para a presidência, né? Aqui uma das imensas figueiras aqui que tem na Praça São Martín de Tours. Ô pessoal, estou aqui em Buenos Aires, na Praça São Martín de Tours, São Martinho de Tours, que é o patrono de Buenos Aires, o santo patrono da cidade de Buenos Aires. Ali tem a estátua de São Martinho de Tours. São Martinho é um santo do século IV, tanto no começo do cristianismo, um santo muito popular na Europa, em todo o mundo. São Martinho, e a estátua é o seguinte: ele estava saindo de uma cidade, ele era soldado do Império Romano, e encontrou um mendigo que estava com muito frio, e o que ele fez? Ele pegou a própria espada e rasgou, cortou a própria capa em duas e deu metade da capa para o mendigo se abrigar, e disse: olha, não posso te dar toda a capa porque a capa pertence a Roma, pertence ao exército romano, mas te dou essa metade. E aí, nessa noite, ele teve um sonho com Jesus Cristo vestido em metade de uma capa, e a partir daí vem toda a história de São Martinho. Essa história, eu acho que a gente pode ver simbologia nela. Isso dele dividir a capa em duas tem a ver talvez com a continuidade, digamos, entre o mundo antigo e o mundo cristão, né? Então, tem ali o mundo antigo representado pela metade de Roma e o mundo cristão representado pela caridade, pelo amor ao próximo que ele encarna. E também talvez dois elementos do cristianismo, né? Um deles a caridade e outro deles a luta, porque a outra metade da capa continua sendo dele, um santo soldado também. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui